há cerca de 5 anos. Eu tenho, o meu filho chama Samuel, hoje ele está com 9 anos, quando ele tinha 4. Eu viajei daqui para Brasília, minha família mora em Brasília, família do meu pai, e eu cheguei na casa da minha prima, onde nós íamos ficar hospedados, e estávamos arrumando o almoço, e Samuel brincando com os cachorros. Ela criava vários cachorros, ele estava brincando com eles, e aí ele passou por mim e falou assim: mãe, faz um suco para mim? Não tinha. Eu falei: não, filho, faço. Ele passou por mim, com 5 minutos a cachorra retorna toda molhada. E na hora foi muito claro para mim, aconteceu alguma coisa com Samuel. Essa cachorra em específico era a única que nadava. E o Samuel estava brincando com ela. Jogava bolinha, ela pegava. Jogava bolinha, pegava. Ela era a mais carinhosa dos cachorros. Quando ela voltou, eu tive a certeza de que tinha acontecido alguma coisa. No entanto, eu não fui na direção da cachorra. Eu não queria acreditar que algo podia estar acontecendo naquele momento. Eu entrei para casa, eu estava na cozinha, entrei no corredor, nos quartos, comecei a chamar. E o Senhor falou muito claro no meu coração: pode ir lá na piscina, que Ele está lá. Uau. Eu fui andando devagar, fui caminhando, e cerca de 2, 3 semanas antes, um casal de amigos nossos tinha perdido um filho afogado de 2 aninhos. Então era aquela sensação: isso não está acreditando, isso não está acontecendo. Quando eu olhei para a piscina, a uns 5 metros de onde eu estava, as chinelinhas dele estavam boiando. Eu fui caminhando, pensando em tudo, assim, pensando em mil coisas. Tomara que o chinelo esteja ali, ele tenha caído do lado, ele esteja atrás das árvores, qualquer coisa. Quando eu cheguei na beira da piscina, ele estava lá no fundinho, virado, bem no fundo da piscina. Foram coisas de minutos, segundos talvez, mas eu pulei imediatamente na piscina. A piscina era mais funda, mais alta, do que eu. Pulei e eu gritei antes de pular, e minha família veio, as pessoas que estavam lá conosco, e eu levantei ele, porque eu não conseguia tirar ele da água. E aí eu saí da água e o meu filho estava morto. A barriguinha dele já estava bem funda, os olhos cinzas já abertos, e a mandíbula dele, aqui já estava bem fundo, mandíbula travada, a gente não conseguia abrir a boquinha dele. E aí tive essa consciência, porque o Senhor falou comigo: me adora e entrega ele. Nessa hora? Nessa hora. Desculpa. Fica à vontade. E eu não encostei nele. Eu só comecei a adorar o Senhor, agradecer pela vida dele, agradecer pelo tempo que o Senhor tinha me permitido estar com ele. E eu comecei a agradecer ao Senhor e orar. E aí as pessoas que estavam em volta dele, orientadas pelo SAMU, começaram a fazer os primeiros socorros. E ele não voltava, e eu chorava muito. Assim, eu fiquei numa tensão, porque é difícil você ver o seu filho naquela situação, mas o meu senso de obediência ao Senhor foi tão profundo, eu tinha tanta convicção do que eu tinha ouvido. Eu não vou dizer assim, o Senhor não me permitiu pensar, me entrega e eu te devolvo. Mas eu sabia que aquilo ali era coisa do controle de Deus, sabe? Assim, o Senhor estava ali comigo, tanto para o óbito ou não. E eu do lado, só orando e agradecendo. E aí foi quando eu escutei o primeiro suspiro. E aí eu comecei a ministrar a vida no Samuel, sabe? Assim, comecei mesmo: Senhor, ministrar a vida do Senhor na vida dele, traz o Samuel de volta para mim. E comecei a chamar por ele: filho, a mamãe tá aqui, chamando ele. E ele custava puxar o ar e voltava e parava, custava puxar o ar, voltava e parava. E aí a gente começou a ver que alimentos começaram a voltar. Ele tinha acabado de comer uma coisa, a gente tinha chegado em Brasília, muitas horas de viagem, e aí a gente forçou bem a mandíbula dele, e aí ele começou a ter uma respiração com dificuldade, mas mais frequente. Só que ele começou a gritar muito. Ele berrava, e quanto mais ele berrava, mais dificuldade ele tinha de respirar. E eu comecei a cantar para ele. Cantei vários louvores. Tem a música A Príncipe da Paz, que é uma música do Diante do Trono. Eu cantava muito para ele quando ele estava na minha barriga, muito. E isso começou a acalmar ele. Só que com a questão de eu cantar para ele,
o chefe da equipe falou assim, eu não tenho como levar essa criança sem a mãe. Ele falou assim, eu não sei o que ela está fazendo, mas eles precisam ir juntos. E eu fui cantando para ele o tempo todo, até ele chegar, e a oxigenação veio voltando, até chegar no hospital. Chegando lá, ele ficou gritando ainda muito, né? E aí os médicos resolveram dar uma medicação muito forte para ele, porque eles estavam com medo dele ter uma parada respiratória e ser, infelizmente, o que, né, daria o final na história, já que ele tinha conseguido alcançar tantas coisas. Aí deram uma medicação forte, ele dormiu durante 3 horas. Quando ele acordou, o médico falou, você não toca nele, deixa ele descer, deixa ele andar ou conversar e vamos ver o que aconteceu. Aí ele levantou e falou assim, mãe, o que eu tô fazendo no hospital? Eu falei, filho, você tá um pouquinho dodói, a mamãe te trouxe, mas tá tudo bem, a gente já vai sair daqui. Aí ele levantou, desceu da cama, foi no banheiro, fez xixi, voltou, sentou e falou assim, mãe, você sabia que eu afoguei? Eu sabia, filho, mamãe trouxe você no hospital porque ficou um dodóizinho no seu pulmão, você vai tomar o remédio e vai ficar tudo bem. Ele falou assim, eu fiquei te esperando na água, você demorou muito para me buscar. Eu falei, filha, porque a mamãe ficou um pouco sem coragem. Ele falou assim, mas não tem problema, porque enquanto você não vinha, eu estava conversando com Jesus. Ele ficou comigo o tempo todo. Ele me levou num lugar lindo, que tinha uma mesa muito grande, cheia de frutas. Só que eu só comi banana e maçã, porque eu não gostava das outras. Você sabia que ele me ressuscitou? Eu sabia. Ali eu tive a convicção, né, do agir e do controle lindo de Deus em tudo. E o mais lindo foi que o médico entrou e ele falou assim, eu não tô vendo sequela nenhuma nele. E ele contou vários detalhes dessa experiência dele. Ele falava assim, mãe, sabia que o rosto de Jesus brilha muito? Porque eu não consegui olhar para ele. Eu fiquei andando de mão dada com ele, mas eu não consegui olhar no rosto dele. Eu tive uma convicção muito grande da soberania de Deus. Eu me vi como agraciada, né, por ter recebido aquele milagre. Eu percebi claramente um propósito especial de Deus na vida de Samuel. E foi incrível tudo o que aconteceu. Enquanto eu estava lá com ele, veio uma mãezinha cristã, me abraçou, me beijou, orou por mim. E depois vieram me contar que ela tinha perdido o filho de afogamento no dia anterior. E assim, a minha vida foi outra depois disso. Foi outra com Samuel, foi outra com o Senhor, sabe? Eu não tenho como ter dúvida da existência de Deus. Hoje o Samuel está com quantos anos? Está com 9 anos. 9? E alguma coisa ficou desse? Nada, nenhuma sequela. Nada. Inclusive, quando ele ficou internado, isso foi numa sexta-feira. Aí no sábado à noite o médico falou comigo, olha, liga no seu trabalho, eu estava em Brasília, você vai ter que ficar aqui pelo menos uma semana. Ele está com pneumonia gravíssima nos 2 pulmões, foi uma bactéria que pegou. Eu não tenho a menor condição de liberar essa criança. Isso era por volta de 10 horas da noite, foi o último exame do plantão que ele fez. Quando eu cheguei no quarto no outro dia, 8, 10 horas da manhã, ele estava com a malinha pronta. Eu falei, o que aconteceu? Aí a enfermeira falou, a chefe do plantão falou, olha, nós fizemos os outros exames agora de manhã, fizemos 2 vezes, esse menino não tem nada nos pulmões. Aleluia, glória a Deus. Mateus 11, 27 diz assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O Samuel, filho da Janaína, disse para ela assim, mãe, você sabia que Jesus me ressuscitou? Essa é a fala dele para a mãe após o incidente de afogamento. Que experiência angustiante, gente, traumática, e que deve ter despertado uma sensação de impotência enorme naqueles que estavam à volta da cena. Porém, essa experiência teve uma resposta pronta, amorosa, salvadora e única. Ter vivido a manifestação em sua vida ao revelar com esse grande guardião e soberano Senhor. Muitos caminharão em suas vidas com o conhecimento de Jesus e a descrição do seu poder. Outros vão viver milagres que será irrefutável não acreditar a Deus essa ação. Outros ainda vão ouvir a voz do Altíssimo, ou então, como Samuel, serão ressuscitados pelo Senhor. E a partir daí terão então seus lábios a declaração do Autor da vida e se tornarão porta-vozes da misericórdia.